Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A confissão e a absolvição de pecados está no início do nosso culto, pois assim como limpamos os nossos pés antes de entrar em casa, a confissão e a absolvição dos pecados nos preparam para a comunhão e comunicação com o nosso Deus, para assim, com o coração arrependido e os pecados perdoados, nos colocarmos diante de Deus. Na preparação para a confissão do dia de hoje, iremos utilizar o Salmo 32, que é o Salmo para o dia de hoje, para confessar os nossos pecados. O Salmo se encontra na página 377 das nossas Bíblias. Nós faremos ela de forma responsiva. O Senhor Deus, me corrijas quando estiveres irado, não me castigues no teu furor. As tuas flechas de dor me atingem, por causa da tua ira, estou muito doente, o meu corpo todo está enfermo, por causa das minhas maldades. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito abatido e encurvado, e choro o dia todo. Estou muito doente, queimando de febre. Até aqui a leitura do Salmo. Agora, para confessar os nossos pecados, iremos confessar eles conforme as palavras do hino 121. Se vão e fútil foi o meu falar, irmão, pensou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Vão e fútil foi o meu falar. Demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Diferente foi o meu viver, calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firmes no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar
livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e, por amor dele, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Vão em paz, todos os teus pecados foram perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Passamos agora a cantar o hino 92. Dá-nos a tua palavra. Convido agora o pastor André para fazer as leituras do Antigo Testamento, que se encontra em Ezequiel 33, dos versículos 7 ao 9, que se encontra na página 571 de suas Bíblias do Antigo Testamento. A leitura do Antigo Testamento, de Ezequiel 33, 7 a 9. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Até aqui a leitura do Antigo Testamento.
Também ouvimos a leitura da epístola, que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículos 1 a 10, página 132 do Novo Testamento. Romanos, capítulo 13, 1 a 10. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim quem se revoltar contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Porém, os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e eles o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm o poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. E por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, eles estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Até aqui, a leitura da epístola. Agradeço ao pastor as leituras. Queremos cantar agora o hino 91. Ó, queremos sempre ouvir. Queremos sempre ouvir a palavra do Senhor.
Passamos agora para a leitura do Evangelho, que se encontra no capítulo 18, dos versículos 1 a 21. Convido aqueles que podem para se colocar em pé para a leitura. Assim está escrito: naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente dele e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais a esta criança, nunca entrarão no reino dos céus. A pessoa mais importante no reino dos céus é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quando a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para esta pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, como uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das duas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado, não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também, o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se esta pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que manda as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir estas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isto será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos, em meu nome, eu estou ali. Até aqui a leitura do Evangelho. Passamos agora para confessar os nossos pecados no credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar, cantamos o hino 143, Refúgio e Fortaleza. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é, socorro bem presente nas tribulações, e mesmo se os montes vierem a estremecer, em Jesus eu quero sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade no Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Antes de começar eu quero fazer uma correção, que o salmo que a gente leu não era este, eu botei o errado. Eu vou ler para vocês o salmo deste final de semana, que é o Salmo 32, do 1 ao 7. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vier, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Esta era a leitura do Salmo para o dia de hoje. E com esta leitura eu inicio a mensagem.
Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus para este final de semana nos leva a refletir sobre o cuidado e o perdão que Deus tem com nós. O salmista Davi, que a gente acabou de ler, diz que felizes as maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Aqui nós podemos ver que são felizes aqueles que têm os seus pecados perdoados. Então, nós somos felizes porque Deus nos perdoou todos os nossos pecados. E Ele fez isso de forma especial no início deste culto, na absolvição e a cada dia em nossa vida. Vemos que felizes e abençoados são aqueles em quem Deus perdoou. Por este texto do Salmo a gente pode ver isto. Mas agora vamos olhar para o texto do Evangelho e veremos o cuidado que Deus tem conosco. E sim, vamos ver que Deus tem o perdão para todos aqueles que se humilham e se tornam como uma criança, como nós acabamos de ler. No texto de Mateus, no capítulo 18, dos versículos 1 a 5, os discípulos perguntam a Jesus: quem é o mais importante no reino dos céus? Podemos nos questionar: será que há alguém mais importante no reino do céu? Jesus dá resposta a eles utilizando uma criança, dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais a uma criança, nunca estarão no reino dos céus. A pessoa mais importante no reino dos céus é aquela que se humilha e fica igual a uma criança. Nós podemos ver o cuidado de Jesus em mostrar quem é o mais importante. Pois bem, todos nós somos importantes para Deus. Nós só temos que nos humilhar e nos tornar como uma criança. Mas pensamos, como assim? Como se tornar como uma criança? Se nós olharmos hoje para uma criança, quais as qualidades que a gente vê nela? Ou quais os defeitos? Podemos ver que ela é frágil, ela é ingênua, mas ela também é dependente. Olhamos para ela como esta pessoa dependente. Uma criança sempre é dependente de alguém mais velho. Olhamos para nós quando éramos crianças e dependíamos de nossos pais ou responsáveis. Assim, temos que ser a respeito do reino dos céus. Depender totalmente de Deus, entregar a nossa vida a Deus, para nos achegar dele quando findar a nossa vida. Mais à frente, no texto, dos versículos 7 a 9, nos traz o perigo do pecado, o que ele pode causar. E Jesus nos adverte as pessoas sobre o perigo deste pecado. Jesus mesmo diz que se alguma parte de nosso corpo nos faz pecar, que arrancamos ela de nosso corpo. Pois é melhor chegar no reino dos céus imperfeito do que estar perfeito, porém condenado. Vemos neste trecho a seriedade que Deus dá ao pecado. Mas Ele quer salvar todas as pessoas. Independente de como vamos nos encontrar, Deus é misericordioso e quer a nossa salvação. Mas como e quem pode nos dizer se nosso pé, nossa mão ou mesmo nosso olho nos tem feito pecar? Todos nós merecemos a condenação, mas a graça de Deus é que as mãos e os pés de Jesus foram perfurados, pregados na cruz, para que fossem pagos os nossos pecados. Então, Jesus adverte o povo neste trecho para que cuidamos com o pecado, pois nós estamos cercados
e sujeitos a cair nele todos os dias. Mas, como eu falei antes, Deus, Ele não gosta do pecado. E por isso a importância do nosso perdão através de Jesus Cristo. Os versículos de 10 a 14, Jesus conta uma pequena história sobre um homem e suas ovelhas. Todos já devem ter escutado a história da ovelha perdida, mas eu vou resumir um pouco. Jesus questiona sobre o homem, sobre o que o homem faz se uma das 100 ovelhas dele se perde. Será que ele vai procurar uma delas? Jesus conta a história e diz que quando o homem achar esta ovelha, ele ficará mais contente por ter achado uma do que pelas 99 que estão sob o seu cuidado. No versículo 14, Jesus diz que assim também é o Pai de vocês que está no céu. Ele não quer que nenhum de nós se perca, mas se nós se perdermos, saibamos que Ele estará nos procurando para voltarmos para onde não deveríamos ter saído, de perto de nosso Pai. Assim são muitas pessoas que saem da igreja ou mesmo abandonam a sua fé. Ao passar do tempo, elas voltam para junto do seu Pai e veem que ali é o lugar de todas as pessoas, pois todos nós somos filhos de Deus. E é assim que o Pai cuida de nós, mesmo de longe, Ele nos guarda. Outra preocupação de Jesus é entre nós, irmãos. Se um irmão nosso pecar contra nós, temos que ir e repreendê-lo e mostrar o seu erro. Mas temos que fazer isto com cautela. Mas se ele não ouvir, temos que falar com a igreja, esperando que a igreja consiga trazê-lo de volta do seu pecado. Mas se nem a igreja ele escutar, devemos tratar ele como um pagão, que já está condenado. Pois bem, o texto do profeta Isaías traz algo semelhante. Ele recebe uma exortação de Deus para cuidar do povo de Israel. E Deus disse a ele que mostrasse para as pessoas o seu erro, para que elas pudessem corrigir e pudessem voltar a serem salvas. Este ponto é muito importante, pois Deus ele tem um cuidado especial com Ezequiel, para que ele possa cuidar do povo de Israel. E Deus ele é assim conosco, Ele tem um cuidado especial com nós, para que nós possamos cuidar uns dos outros. E assim, nós podemos agradecer a Deus por tudo mesmo, e mesmo por sermos tentados pelo pecado, Deus tem cuidado de nós. E mesmo por cairmos em pecado, Ele tem nos perdoado através de Jesus Cristo. E por meio da sua palavra, tem nos confortado com o dom desta salvação, que não nos condena, mas sim nos dá a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, o puro coração, e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário espírito. Amém. Convido aqueles que se sentirem à vontade a trazer as suas ofertas até o altar. Passamos agora ao momento da oração geral. Temos um pedido de oração pelos afastados da igreja e afastados da fé. Temos também um pedido especial meu por todos aqueles que sofreram com as enchentes e também pelos aniversariantes. Do dia 5, a Emanuela Silva,
No dia 6, o Marcos Scherer, Neiva Maus. No dia 8, Graciele Bruning e Noeli Sperb. Dia 9, Daniela Bauer, Regiane Henk, Vanessa Sontag. E no dia 10, o Maurício Filstricker. Convido aqueles que podem a se colocar em pé para fazermos a oração. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, reconhecemos com sincera gratidão a Tua bondade e o Teu amor por nós e pela humanidade, apesar de não os merecermos. Louvamos-Te porque nos criaste, não perseveras e nos dás todas as bênçãos desta vida. Acima de tudo, louvamos-Te pela esperança da glória e pelo Teu inestimável amor na redenção do mundo, realizado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e oferecido a nós através da palavra e dos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, que são os meios da graça que nos deste. Suplicamos-Te que nos faça reconhecer essas bênçãos e que em nosso coração Te sejamos infinitamente agraciados e Te louvemos, não só com os lábios, mas também com a nossa vida. Sendo assim, poderemos viver de forma agradável a Ti, receber ajuda e conforto nas tribulações desta vida, e finalmente ser recebidos no Teu reino eterno por Tua infinita misericórdia em Jesus Cristo, nosso Senhor. Bondoso Deus, pedimos que mantenhas a Tua igreja em todo o mundo e que a dirijas e governes pelo Teu Espírito Santo. Guia os cristãos no caminho da verdade e mantém a sua fé em Cristo, para que permaneçam unidos no Espírito e na Tua paz e vivam de acordo com a Tua vontade. Derrama sobre todos os ministros do Evangelho e sobre todas as congregações o Espírito da Tua graça, para que Te sirvam com alegria. Com muita sinceridade, rogamos-Te que olhe com favor o governo do Brasil e todas as autoridades da nossa pátria. Enche-os com a Tua graça para que sempre andem no Teu caminho. Abençoa nossas autoridades e a sua ação, para que a paz e a felicidade e a verdade e a justiça sejam estabelecidas entre nós e todas as gerações. Com humildade, suplicamos-Te que olhes por toda a humanidade, faze com que conheças os Teus caminhos e a redenção que Cristo Jesus adquiriu para todas as nações. Ó Deus, pedimos-Te também que protejas todos os que viajam por terra, mar ou ar. Socorras a todos que se encontram em perigo e dificuldade e satisfaça as necessidades de todas as criaturas. Entregamos nas Tuas mãos paternas todos os que estão sendo afligidos no corpo e na alma. Conforta-os com o Teu amor, dá-lhes paciência no sofrer e por Tua graça liberte-os de toda aflição. Pedimos também, Senhor, por aqueles que estão afastados da Tua igreja, pelos que estão afastados da Tua fé. Pedimos também em favor daqueles que sofreram com as chuvas. Pedimos também com aqueles que estão com o coração enlutado, que Tu possa estar ao lado destas pessoas para que elas possam seguir firmes em reconstruir. Pedimos também em favor das pessoas que estão enfermas, que se for de Tua vontade, que reestabeleça a sua saúde, para que possa voltar no convívio com todos. Misericordiosamente, Senhor, ouve a nossa humilde petição que oferecemos em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, nosso Senhor, e
a quem, juntamente contigo e com o Espírito Santo, damos toda a honra e glória, agora e sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Congregação, pode sentar.